outro assunto bastante polêmico, porque as pessoas às vezes não param muito para pensar em certas doutrinas que são propagadas. É bem verdade que nos tempos passados, na Idade Média, as pessoas não tinham essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, mas ainda nos dias atuais nós podemos ver que existem muitas pessoas equivocadas a respeito de certas doutrinas. E cria-se uma polêmica tremenda porque todos querem ter razão. Mas quem tem razão? Só a palavra de Deus. A única verdade, a única coisa em que podemos confiar nesse mundo é a palavra de Deus. Visto que todas as religiões do cristianismo foram fundadas sobre a palavra de Deus, então acredito que nós temos que ir na Bíblia. A Bíblia vai dizer quem está certo e quem está errado. Aí surge a pergunta polêmica, muito polêmica, que nós podemos dizer assim: a pedra que foi mencionada por Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 18, se refere a Pedro ou a Cristo? Quem seria essa pedra? Vamos ler a passagem? Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí surge uma polêmica tremenda, porque alguém quer dizer que Pedro foi o primeiro chefe da igreja. Seria isso verdade? Será que entenderam errado? O que é que a história diz sobre isso? O que é que a palavra Pedro diz sobre isso? De onde surgiu essa palavra Pedro? Na verdade que aconteceu ali um confronto, uma espécie de polêmica, porque Jesus queria esclarecer uma coisa para os discípulos. Eles estavam seguindo Jesus já fazia algum tempo, mas Jesus, como homem, não podia saber o que eles pensavam. Ele nasceu apenas como homem, ele não nasceu como um menino Deus. Ele não era um menino Deus, ele era um menino humano, só isso. Ele deixou a natureza divina no céu. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Ele foi apenas um homem. Se ele fosse um Deus homem, teria sido muito fácil para ele morrer na cruz, porque ele era Deus. Deus não sente dor, Deus não pode morrer. E aí? Então ele veio como homem para nos substituir na hora de pagar o preço do nosso pecado. Ele fez uma pergunta aos discípulos dizendo: quem dizem as pessoas que eu sou? E começou a vir algumas respostas. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou. E ele perguntou para eles: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, tomando a dianteira do grupo e falando em nome de todos os demais, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse: bendito é você, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Toda aquela convicção do apóstolo Pedro de dizer que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, fica claro que foi uma revelação de Deus, não poderia ter surgido do raciocínio humano. Ele jamais poderia conceber uma coisa dessa, porque Jesus era tão humano quanto os demais. Ele sentia fome, ele sentia canseira, ele ficava irritado. Ele tinha todo o comportamento que qualquer ser humano tinha, que demonstrava claramente que ele era tão humano quanto os demais, com exceção no pecado. Nós podemos entender que essa declaração de Cristo sobre esta pedra que edificaria a minha igreja, ela tem sido interpretada de diversas formas. Uma delas é que as pessoas pensam que a pedra simboliza Pedro. Outras pessoas pensam que a pedra simboliza Cristo. E tem muitas outras interpretações. Qual seria a verdadeira? Então nós podemos analisar essa declaração foi para a pedra, para a rocha firme. Vamos ver algumas referências sobre rocha nas Sagradas Escrituras. Bom, se há equívoco aí, a palavra de Deus vai nos mostrar a verdade. Temos algumas anotações aqui. O apóstolo Pedro nunca se referiu a ele mesmo como sendo a pedra. Jamais. Em nenhum momento da Escritura ele escreveu 2 cartas, ele fez muitos discursos no livro de Atos dos Apóstolos.
mas ele nunca se referiu a si mesmo como sendo uma pedra. Observamos a primeira referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 8 até o 12, onde está escrito assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Príncipes do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa foi a primeira referência que ficou registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 até o 12. Escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo 4 até o 8 também, ele diz assim: E chegando-vos para ele, de quem ele está falando? De Cristo. É bom a gente frisar isso, de quem está sendo falado, quem é referido no momento. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. A quem está se referindo? Nesse caso ele se refere a Cristo. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Palavras do apóstolo Pedro. Ou seja, todos nós podemos ser pedras vivas, mas existe uma pedra principal sobre a qual está edificada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é essa pedra? O próprio Cristo. Podemos ver que o nosso Senhor também usou várias vezes o símbolo da pedra quando se referia a si mesmo. Por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículo 42, está escrito assim: Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Quando os fariseus rejeitavam a Jesus, ele usou essa palavra do livro dos Salmos para mostrar que ele era a pedra que foi posta por cabeça de esquina, ou seja, a pedra principal. Em Lucas capítulo 20, versículo 17 e 18, ele diz assim: Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em tropeços, e sobre quem ela cair será feito em pó. Referindo-se a si mesmo. Em outras passagens da Bíblia, nós podemos encontrar diversos versículos que relacionam a pedra como um termo específico, referindo-se a Deus. Por exemplo: Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Palavras de Moisés. O Salmo 18, versículo 2 também se refere a Deus como pedra, como rocha. Diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Isaías capítulo 32, versículo 2 fala da grande rocha que aparece numa terra seca e deserta, numa terra sedenta. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra deserta. Também se refere como pedra preciosa, angular e solidamente assentada no Salmo 28, versículo 16.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e afundada. Aquele que crer não se apresse. Então, essas referências do Antigo Testamento que mostram Deus como sendo uma rocha, porque a rocha é inabalável. A nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Se a nossa fé fosse baseada em algum ser humano, seria uma fé que oscilaria a todo instante. Então nós precisamos firmar nossa fé em Deus, na rocha, em seu Filho Jesus Cristo. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo se refere à história da peregrinação de Israel no deserto, quando saiu do Egito, quando Moisés fez aquele milagre, bateu o cajado na rocha e da rocha saiu água, e ele diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Uma passagem muito interessante também está em 2 Samuel capítulo 22, versículo 32. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Referência a Deus como rocha sempre. Nós somos areia, somos poeira. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus conta a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, e do homem imprudente que construiu sua casa na areia. Então ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando Paulo fala da fundação da igreja do Senhor, ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento é alicerce. Alicerce era feito com a pedra principal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Pedro também diz que Cristo é o fundamento da igreja, sobre a qual fomos construídos como templo espiritual, como pedras vivas ou tijolos, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o 8, que nós já lemos. Vamos repetir. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então nós podemos ver pela própria Escritura que Pedro não poderia jamais ser a pedra principal da esquina, jamais poderia ter sido o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. Por quê? Porque Pedro era um homem, era falho, podia cair a qualquer instante, e caiu. Pedro também traiu Jesus. Jesus disse para ele, quando ele dizia que era melhor do que os outros, que jamais negaria Jesus, naquela noite da última Páscoa, a primeira ceia, e Jesus disse: esta noite todos vocês fugirão e me deixarão só. Pedro disse: eu jamais te deixarei só. Por ti eu darei até a minha vida, mestre. E Jesus disse para ele: você daria a sua vida por mim, Pedro? Na verdade eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E ele bateu o pé: não, jamais farei isso, jamais, vou contigo à prisão, vou contigo à morte, jamais te deixarei. Mas naquela noite, quando Jesus foi preso, ele fugiu e acompanhou Jesus de longe. Quando Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote Caifás, de longe ele ficou observando, e aí veio uma criada e disse para ele: você deve ser um deles. Ele disse: não, nem conheço esse homem. Saiu dali, tinha uma fogueira ali perto, ele foi, encostou na fogueira, e alguém olhou para ele e falou: você deve ser um deles, porque você estava com ele no horto. Ele falou: não, eu nunca vi esse homem na minha vida.
De repente a criada apareceu de novo, viu ele perto da fogueira e disse para ele: na verdade você é um deles, a sua fala te denuncia. Porque ele tinha um sotaque dos galileus. E ele começou então a praguejar e ficou bravo e falou: jamais, eu nunca vi esse homem na minha vida. E aí o galo cantou, e de lá de onde Jesus estava olhou para ele, e ele olhou para Jesus e lembrou da palavra que Jesus tinha dito, e saiu para fora e chorou amargamente. Se a igreja fosse edificada sobre Pedro, naquela noite a igreja teria sido destruída, porque ele caiu. Ele se arrependeu depois, quando ele viu Jesus ressuscitado, que ele foi pedir perdão para Jesus, e Jesus fez uma proposta para ele. A Bíblia mostra no capítulo 21 do Evangelho de João, que Jesus não aparecia fazia vários dias. Eles já tinham visto Jesus, mas Jesus sumia, ninguém sabia para onde ele ia. Ele não era mais aquele Jesus humano, ele era um Jesus espiritual, tinha um corpo espiritual, podia ir para qualquer lugar que ele quisesse. Ficou assim durante 40 dias. E naquela madrugada ele não tinha nada para fazer, falou: vou pescar. E os companheiros dele, Tiago e João, falaram: nós vamos também. E entraram no barco e jogaram a rede para lá, para cá, para lá, para cá, e nada, não pegaram nada. Mas quando o dia estava amanhecendo, quando os primeiros raios do sol iam aparecendo no horizonte, eles viram uma figura na praia de um homem. E de lá o homem gritou: vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles disseram: não, senhor, não temos nada. Trabalhamos a noite inteira, mas não conseguimos pegar nada. Então aquele homem que era Jesus disse: joga para o lado direito, joga a rede para o lado direito e vocês pegarão. E Pedro falou: bom, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nem um lambari, mas vou obedecer a tua palavra e vou jogar. E jogou a rede pelo lado direito. A rede ficou carregada de 153 grandes peixes, que quase rompeu a rede. E ele precisou pedir ajuda: me ajuda aqui, gente, me ajuda. Puxaram a rede para dentro do barco, e aqueles homens olharam e disseram: aquele homem é Jesus. E Pedro pôs a roupa, porque ele estava seminu, e ele se jogou na água e foi a nado. E os companheiros foram de barco se aproximar de Jesus. E ele chegou de mansinho. Jesus tinha feito uma fogueira, tinha assado um pão e tinha posto um peixe sobre as brasas para assar. E Jesus chamou eles e disse: venham comer, venham jantar. E eles se sentaram em volta ali, e todos eles ansiosos para perguntar: quem é o Senhor? Mas eles não perguntaram porque eles sabiam que era Jesus. Jesus estava diferente porque ele estava glorificado. Ele havia reassumido a sua natureza divina. E ali, enquanto eles comiam, Jesus falou para eles: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que os outros? Ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que os outros? Ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus tornou a lhe dizer: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez ele perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que os outros? E a palavra diz que Simão ficou triste, ficou sem graça, como se pensasse assim: o Senhor está duvidando de mim? O Senhor não acredita em mim? Ele disse: olha, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus tornou a dizer: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, quando você era mais novo, você se cingia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, outros vão te cingir, vão te levar para um lugar que você não quer ir. Disse isso simbolizando o modo como Pedro haveria de morrer para glorificar Deus. Ou seja, ele fugiu no horto, ele negou a Jesus porque ele tinha medo da cruz. E Jesus disse: você vai morrer crucificado. Do modo como você fugiu, do modo que você não queria, para você glorificar Deus. Por que Jesus fez aquelas 3 perguntas para Pedro? Obviamente, Pedro negou Jesus 3 vezes. E as 3 vezes que ele confessou: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, ele estava neutralizando a negação de Cristo. Porque Jesus disse na sua palavra que quem negasse o Filho do Homem também seria negado diante de Deus. Então Jesus estava resgatando ali a vida espiritual de Pedro.
porque Pedro havia caído. E se a igreja estivesse sobre Pedro, a igreja teria caído também. Por isso nós não podemos confundir as coisas. O único que não caiu em tudo isso foi Jesus. Até João desapareceu quando ele mais precisava. Não ficou ninguém. Ele mesmo disse: esta noite eu serei preso e todos vocês fugirão e me deixarão só. Mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Somente o Pai ficou com ele. Aí ele fala também que mandaria alguém para ficar com a igreja. Quem estaria com a igreja? Quem comandaria a igreja? Quem seria o chefe da igreja? Um homem? Jamais. Homem é pecador, a carne é pecado. Não tem ninguém que está na carne que não sinta desejos malignos e não peque. Mas o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que ele prometeu que enviaria, esse sim pode ser o cabeça da igreja, sem correr risco nenhum de fazer a igreja tropeçar e cair. Espero que tenha sido claro e que você compreenda que Jesus jamais confiaria sua igreja a um homem pecador, sujeito à queda. Mas confiou a igreja ao precioso Espírito Santo de Deus, que está conosco, iluminando as nossas mentes para compreendermos os mistérios da palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.